Olá, ministra Marina, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Sinara. Muito bom estar aqui com vocês. Eu Quanto tenho tempo, Marina? Pois é, que bom que estamos aqui agora. digo mesmo, faz bastante tempo, a gente teve uma trajetória muito próxima por anos, tenho saudade, aprendi demais com Marina Silva, e é uma grande alegria que você esteja aqui, Marina, muito bom, minha Muito ministra. obrigada. Muito bom estar com vocês. Bom, eu quero já dizer o seguinte, o que nós não vamos perguntar? Não vamos entrar nesse nhenhenhê que tem mágoa, sabe essa coisa assim? Eu já vi algumas entrevistas suas, o pessoal, tem mágoa do Lula, tem mágoa da... Eu acho o seguinte, é uma abordagem extremamente machista que eles fazem, sabe? As mulheres sofrem nesse país, porque ninguém pergunta para o Lula se ele tem mágoa do Alckmin, porque o Alckmin caceteou o Lula e caceteou de maneira extremamente violenta. Ninguém pergunta para o Alckmin se ele tem mágoa do Lula. Agora, para a Marina, em todo lugar, mágoa tem... Gente, a vida é para frente. A vida não tem... Ninguém faz política carregando mágoa, ressentimento. Não que talvez a Marina não deseje ou que não caiba um pedido de desculpas, né, Marina? Bem, primeiro... Pode falar, Mauro. É o seguinte, eu acho que na política você tem que olhar aquilo que são as diferenças e aquilo que une. E o que eu tive com o Partido dos Trabalhadores e com o próprio governo foram diferenças que me levaram a sair do governo e me levaram a sair do partido. E eram diferenças na agenda da sustentabilidade. Eu fui contra a construção de Belo Monte. Tanto é que, durante o meu período no governo, Belo Monte não foi licenciada, ela foi encaminhada para novos estudos, para que a ciência dissesse se aquilo realmente era possível de ser feito sem impactos terríveis como os que estamos vendo agora. O projeto é inviável do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural. E em função das divergências que se acumularam no plano de prevenção e controle do desmatamento, em que o Mangabeira Unger, o governador do Mato Grosso, o governador de Rondônia, queriam desmoralizar o INPE, e eu banquei a posição de sustentar os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, queriam induzir o presidente Lula a revogar o plano de prevenção e controle do desmatamento, naquele contexto, vendo que o plano poderia ser revogado, eu pedi para sair do governo para criar um fato político para manter o plano, o que de fato aconteceu. Houve uma grande repercussão nacional e internacional, o presidente Lula se sentiu respaldado politicamente, manteve o plano, chamou o MINC para dar continuidade, e o plano se sustentou. Isso foi em 2008, por mais 4 anos. Em 2012, o desmatamento voltou a subir novamente, depois com o governo Temer, ele subiu ainda mais, e com o governo Bolsonaro ficou fora de controle. Então, não são questões de mágoa, no plano pessoal, é uma questão de verificar quais são os pontos de uma agenda política para que, em cima dessa agenda de natureza política, programática, se possa conversar. É isso aí. Eu tive um sonho, ministra Marina Silva. Me diz se pode ser realizado esse sonho. Porque ontem teve uma mudança, esses dias está tendo uma mudança importante no cenário político paulista, com repercussão nacional, que é o França aparentemente se acomodando ali para uma composição com o Haddad. O Haddad de governador, o França de vice. Você tem sido desde sempre, uma incentivadora da candidatura do Haddad. Ele teve no lançamento da sua pré-candidatura a deputada federal. Vocês têm tido muitas conversas. Eu sonhei que o Haddad saía candidato a governador, Marina Silva vice e França ao Senado. Dá para esse sonho virar realidade? Bem, de fato, a gente tem conversado, como você já disse no início do programa, durante o período em que estivemos no governo, sempre tivemos uma relação de respeito e de parceria, porque muito do que eu fazia na agenda ambiental, na parte de educação ambiental, das conferências infanto-juvenil de meio ambiente, que mobilizaram ao longo de 3 conferências 11 milhões de jovens e adolescentes, a gente fazia um trabalho em parceria, tanto é
Em 2018, eu mesma tomei a iniciativa de declarar o voto ao Haddad, porque já sabia do mal imediato que o Bolsonaro faria a agenda do meio ambiente, dos povos indígenas, dos direitos humanos, enfim. E, com base nessa relação que tem a ver com ideias, programas que já tínhamos trabalhado juntos, aqui na rede de São Paulo, a gente declarou o apoio à candidatura do Fernando Haddad, apresentamos um conjunto de diretrizes programáticas, e desde então nós temos conversado no sentido de que é muito bom para São Paulo, que a gente tem aqui uma alternância de poder, porque há 30 anos é governado pelo mesmo partido, que é o PSDB, e que para que isso aconteça é fundamental que o PT, o PV, o PCdoB e a rede, que já estão juntos, conte também, o PSOL, conte com o apoio do PSB. E é isso que está sendo agora finalizado no conjunto de diálogos com o Márcio França, e que a gente tem que ter muito respeito. Numa eleição em 2 turnos, é fundamental que os partidos apresentem suas propostas, ninguém deve ser demonizado por apresentar suas candidaturas. Eu acho que a visão hegemonista das coisas não são boas para a democracia e que tudo tem que ser na base do convencimento. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Claro que liderado tudo isso pelo próprio Fernando Haddad, e eu lancei agora sábado, passado, a minha pré-candidatura para deputada federal, por entender que a agenda da sustentabilidade, da defesa da Amazônia, dos povos indígenas, está muito ameaçada no Congresso Nacional, e de que ali eu posso continuar esse serviço de defesa do meio ambiente, da sustentabilidade e das outras agendas, porque sustentabilidade é saúde, é educação, é emprego, é um novo ciclo de prosperidade. Sinara, vou te falar. Eu conheço bastante o marinês. Marinês é um jeito especial, uma língua muito especial que vem lá do Acre, e que ele combina um pouco de poesia com sempre um cuidado, sabe? Delicadeza. Então, pouca... né? Evitar afirmações assertivas que possam causar obstáculos no futuro, possam magoar as pessoas. No que eu conheço do marinês, a resposta da ministra Marina Silva é: pode ser candidata a vice de Haddad. Vamos ver o que vai rolar. Claro que ela não vai dizer, acho que nem tem como hoje colocar essa questão na mesa, mas eu acho que dá para alimentar essa esperança sim, viu, Sinara? Chega mais. Na verdade, Mauro, eu acho que tem uma questão que a gente precisa perceber nesse contexto todo. Hoje há uma ameaça muito grande à Constituição de 88, hoje há uma ameaça muito grande ao licenciamento ambiental, à política, digamos assim, ao Sistema Nacional de Meio Ambiente. No Congresso, nós temos um projeto que regulariza a grilagem, que acaba com o licenciamento, que quer regularizar a mineração em terra indígena, e o pacote do veneno. Quer dizer, alguém que está muito comprometido historicamente, visceralmente com essas agendas, sabe que é por lá que está passando o desmonte e que isso não vai parar. Perfeito. Sinara. Bom, eu queria perguntar para a Marina uma coisa. A gente ouve o Lula falando, né, acertadamente, de revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência. Seria possível, Marina, desfazer Belo Monte? Belo Monte está feito. É um empreendimento de uma magnitude, com impacto ambiental enorme do ponto de vista do que representa isso para o Rio Xingu, do que representa isso para as comunidades indígenas, para os municípios do entorno. A violência aumentou de forma assustadora naquela região. Doenças que são, digamos assim, assoladoras, né, das comunidades locais. Isso é, digamos, algo que foi feito. O que a gente não pode é repetir Belo Monte. Isso não pode, porque a gente sabe que tem outros projetos até pior do que o Belo Monte, que estão aí, como é o caso das hidrelétricas do Rio Tapajós. E isso não pode acontecer, é preciso mudar a lógica dos projetos de infraestrutura na Amazônia.
Chega de grandes projetos de hidrelétricas, de rodovias que causam impacto terríveis em regiões que ainda estão muito preservadas, e você combinar, né, a necessidade de infraestrutura com o desafio de manter a floresta em pé e preservar os povos indígenas, que é o que a gente chama de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, que, inclusive, quando eu estive no Ministério, né, eu apresentei, junto com 18 ministérios, governos estaduais, municipais, academia, movimentos sociais, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o PAS. Esse plano, né, foram 2 anos de trabalho duro para chegar a ele, e, infelizmente, quando ele ficou pronto, a decisão do governo foi de entregar o Mangabeira Unger, e isso também foi uma das razões pelas quais eu saí do governo, porque, infelizmente, não é, essas coisas que não foram feitas fazem com que hoje a gente tenha essa situação de completa ausência do Estado em regiões que são estratégicas. Não, e assim, ó, por exemplo, o nosso amigo Célio Pinheiro aqui que está comentando, está falando que se não fosse Belo Monte, São Paulo estava sem energia. E até onde eu sei, não tem essa energia toda sendo produzida lá, né, Marina? É uma crítica muito forte da Eliane Brum, por exemplo, de que todo o estrago não resultou num volume grande de energia, né? Tudo que estava sendo programado como se fosse a salvação, né, da possibilidade, do potencial de produção de energia, não se confirma na prática em função de uma série de fatores de natureza ambiental, de vazão do rio, e essa inviabilidade econômica do que estava planejado, os técnicos mostram isso na prática. É quase que, digamos assim, resultado nulo, é muito impacto ambiental, social, para um resultado em termos de geração de energia que é pífio. Então, o que está sendo dito, tem muita lenda envolvendo isso. Se não fosse Belo Monte, a gente estaria numa situação pior. A questão que foi levantada aí, né? Como é o nome dele? Acho que é Célio. Célio Silva. O Célio, né, Célio? O que a gente tinha que ter investido era em geração distribuída. O Brasil não pode continuar refém de uma matriz energética baseada puramente em grandes projetos e na Amazônia. Nós podemos ter um potencial enorme de geração no Nordeste de energia solar, nós podemos ter na Amazônia energia de biomassa, dos projetos de manejo sustentável, nós podemos ter energia do vento, nós temos muitas fontes de energia renovável e segura, só que você pode ter isso com aquilo que a gente chama de geração distribuída. Você não precisa trabalhar só com a lógica dos grandes projetos. Inclusive, tem uma perda no processo de condução dessa energia de uma região para outra. Os investimentos precisam ser diversificados, a matriz energética brasileira pode ser 100% limpa, desde que os investimentos certos sejam priorizados, que não seja de termoelétrica, que não sejam esses grandes projetos que são de alto prejuízo ambiental e social. Marina, quero primeiro registrar o seguinte, vou ser bem sincero, eu falei, vou convidar a Marina e vai ter muita gente no chat aqui, né, criticando a Marina, tal, né, tem toda uma história aí. Estou super agradavelmente surpreso, afetivamente surpreso, de assim, enorme apoio à sua presença, enorme apoio à sua trajetória, as pessoas reconhecendo a sua relevância. Estou agradavelmente e amorosamente surpreso, fico bem feliz. Mesmo, tá todo mundo, né, curtindo a Marina aqui. Deixa eu mostrar esse gráfico aqui, Marina. Esse aqui é o desmatamento anual na Amazônia. Vejam que a gente não precisa nem ver os números, mas a gente olha a curva e já entende, né? Então, aqui, tem em 2003 o governo Lula, no ano seguinte do governo Lula, o desmatamento come solto, que foi a vingança, vamos dizer assim, dessa turma contra o governo Lula, e depois, com a gestão Marina, veja que começa a cair dramaticamente, até aqui. A gente vai, em 2014, para 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento, né? Isso tudo é resultante dessa dinâmica. Aí começa de novo a subir. Pergunta direta para você. A gente tem hoje outro Lula. O Lula que tomou posse lá como desenvolvimentista e que fez Belo Monte,
hoje está falando assim, desmatamento zero e no valor da Amazônia com a floresta em pé. Mudou, Lula. O Lula mudou em relação à questão ambiental. Minha pergunta para você é possível desmatamento zero? De fato, é possível. A floresta em pé é um valor em si mesmo para a economia, para a sociedade brasileira e mundial? E como é que você recebe essa mudança na postura do Lula em relação à temática ambiental? É possível desmatamento zero, e nós teríamos chegado ao desmatamento zero se tivéssemos dado continuidade a essas políticas que empurraram a curva, esse gráfico para baixo. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso porque houve uma descontinuidade dessas políticas a partir de 2012, já no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, depois, como eu disse, no governo Temer, isso se agravou ainda mais, e agora nós não temos política ambiental nenhuma. E a questão da agenda do desenvolvimento sustentável, ela é um imperativo econômico, social, ambiental e ético. Não tem como não fazer. A Amazônia é um estoque de carbono equivalente a 10 anos de emissão de todas as economias do mundo. Se esse estoque de carbono é lançado na atmosfera, você entra num processo de desequilíbrio que é irreversível para todo o sistema de vida do planeta Terra. É impossível. A humanidade, a partir de 92, estabeleceu 3 grandes acordos para frear a destruição das condições que sustentam a vida na Terra. Isso há mais de 30 anos que a gente vem batendo nessa tecla. Agora, essa questão se tornou clara para a humanidade. É impossível não fazer. E é possível, sim, desmatamento zero. Nós sabemos como fazer, temos como fazer. É que você tem que ter uma combinação entre as ações de comando e controle e as ações de apoio às práticas produtivas sustentáveis. Por isso que a gente trabalha com a ideia da bioeconomia, por isso que você trabalha com a parte de ordenamento territorial e fundiário, por isso que você precisa fazer uma destinação das áreas, que é para consolidar como área de atividade agrícola, a área de atividade de exploração de madeira em bases sustentáveis. A gente trabalhou o projeto das concessões florestais, em que você faz uma atividade econômica e preserva a floresta para o resto da vida, naquela atividade de base sustentável. A consolidação das terras indígenas, demarcar o que precisa ser demarcado e homologado, fazer a desintrusão dessas comunidades e ter outras atividades, a atividade do turismo, por exemplo, no caso da bioeconomia, usar os produtos da biodiversidade, agregar valor, criar uma nova cadeia de valor, em que o professor Carlos Nobre tem trabalhado muito. Só para você ter uma ideia, não é? A cadeia produtiva do açaí gera mais empregos do que a poderosa Vale do Rio Doce, gera mais arrecadação de receita do que a Vale do Rio Doce. A Vale emprega 20 mil pessoas, a cadeia produtiva do açaí são 350 mil pessoas. Agora, você imagine, você faz isso de uma forma melhor com a castanha, você faz isso de uma forma melhor com várias espécies, no terreno de fármacos, do cosmético, de produtos que podem ser desenvolvidos para criar novas oportunidades de emprego. O turismo, você pode ter o turismo de massa, de base sustentável, você pode ter o turismo científico, o turismo de território, o turismo de visitação, o turismo de natureza social e cultural. São muitas atividades que mantêm a floresta em pé e você ainda usa as áreas que estão abertas para dobrar a produção agrícola sem precisar derrubar uma árvore, com o programa Agricultura de Baixo Carbono, que está na Embrapa, e que tem 1% do dinheiro do Plano Safra, não é? Dos 300 bilhões, vai 1% para a agricultura de baixo carbono, o resto tudo para a agricultura convencional. Quando você fala de desmatamento zero, tem uma agenda por trás. Para conseguir esses resultados, Mauro e Sinara, foi preciso colocar 725 pessoas na cadeia, implodir 86
pistas clandestinas, aplicar 4 bilhões em multa, apreender 1 milhão de metros cúbicos de madeira, criar 25 milhões de hectares de unidade de conservação, não é? Inibir e não regularizar 60 mil propriedades ilegais. Isso foi um trabalho hercúleo. Para fazer isso, tem que entender da agenda, tem que ter compromisso com a agenda, tem que confrontar interesses, sim, e a política tem que ser continuada, porque quando são feitos esses hiatos, esses espaços, a bandidagem vem com mais força e com mais violenta, como nós estamos vendo agora. Perfeito. Desculpe, mas essa é uma agenda. Não, perfeito. É verdade. Está sendo uma conversa de sonho, sonhar com o Brasil possível, muito emocionante mesmo. 2 mensagens para a Marina e aí te entrego o Sinara para continuar a conversa. O perfil Histórias para Sonhar. Vai, Marina, brilha, você é nossa inspiração. E aqui a Marilice Fernandes Garotti. Votarei na Marina com a mesma esperança e alegria que votarei no Lula e Haddad. O maltrato à Amazônia e ao planeta me arrebenta o peito. Fala, Sinara. Obrigada, Marilice. Tem uma do Gilberto Cruvinel também, você viu? Eu vi. Eu ia fazer na sequência, mas já mando já. Ministra Marina, é possível salvar a Amazônia do crime sem um acordo entre os países que a compõem? E aí, então, já coloco o tema do Leonardo Boff. O Boff, que aqui na Fórum, escreveu um artigo e depois veio fazer uma entrevista defendendo que, como você falou, né, a Amazônia é central não apenas para o Brasil, não apenas para os 9 países que a compõem, mas para toda a humanidade, e defendendo um sistema de cogestão da Amazônia partilhado globalmente, né, com organizações não governamentais, enfim, com todo o planeta. Em relação aos países irmãos, que também partilham a Amazônia, o que eu sempre defendo é uma ação integrada. Eu até defendi uma espécie de plano Marshall para proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia, em que se tivesse um fundo que começaria com recursos dos países que são soberanos sobre sua Amazônia, né, dentro de seus territórios. Esse aporte de recurso inicialmente seria feito por os governos, depois você poderia receber doações, algo do tipo, para cada R$1 que a gente coloque, que a gente possa receber 1 ou 2 de doação de forma aberta, desde que esses recursos sejam usados para os nossos planos de desenvolvimento sustentável de forma soberana, porque a soberania do território deve ser dos brasileiros, dos peruanos, dos venezuelanos, dos equatorianos. Essa cooperação não precisa ser para internacionalizar a Amazônia em hipótese nenhuma, até porque soberania pressupõe responsabilidade. Se você é soberano sobre uma área que diz respeito à sua própria preservação, quanto vida e sistemas econômicos e sociais, e também do planeta inteiro, você tem que ter responsabilidade com algo dessa magnitude. Né? Nós temos lá a Catedral de Notre Dame, que é um patrimônio da humanidade, mas a soberania, né, da Catedral de Notre Dame é do povo francês. Obviamente que a cooperação que deve ser feita em termos de recursos financeiros, de forma soberana, em termos de recursos humanos, de conhecimento, de tecnologia, tudo isso é possível acontecer, mas assegurando a nossa soberania. E a melhor forma de assegurar a nossa soberania é fazer o dever de casa. Quando eu era ministra do Meio Ambiente, que as pessoas vinham dizer, não, mas a agricultura brasileira, o etanol, vai ser feito em prejuízo da Amazônia. Eu mostrava esse gráfico que você mostrou aí. Né? Eu dizia, não, o agronegócio está subindo a 2% e o desmatamento está caindo. É dessa forma que você dá resposta. Eu tenho certeza que, se essas políticas tivessem sido continuadas, a gente já tinha assinado o acordo com o Mercosul, a gente já tinha resolvido, na questão da OCDE, os pré-requisitos ambientais em muitos aspectos. É que a gente viveu um verdadeiro retrocesso e agora a gente vive, né, uma avassaladora destruição das políticas públicas na área de meio ambiente e também em todas as áreas. A verdade é que o Bolsonaro é um demolidor de políticas públicas.
E por isso que é fundamental que ele não tenha um segundo mandato. Todos nós estamos aliançados nesse ponto. O Brasil não aguenta um segundo mandato do Bolsonaro, e depois dele nós vamos ter que fazer um esforço de recuperação pós-guerra, na saúde, na educação, nas políticas ambientais, nas políticas sociais, na questão da recomposição dos fluxos democráticos entre os poderes e uma série de agendas. Então, a soberania da Amazônia digamos, inquestionável, e quanto mais nós formos capazes de dar resposta, mas nós estamos, né, avivando esse sentido. Agora, essa hipocrisia de que a nossa soberania está ameaçada e não quer que pessoas como Bruno e Dom e tantos outros estejam na região para proteger a Amazônia e os povos originários e deixar, né, a bandidagem, o crime correr solto, isso é hipocrisia. Né? O Bolsonaro disse que o Dom e o Bruno foram para uma aventura, como se estivesse dizendo que eles eram intrusos e que os donos da região eram os bandidos que tiraram sua vida. É preciso ter a presença do Estado brasileiro e a cooperação técnica científica a gente faz de forma soberana entre os povos, entre as nações, porque o problema do meio ambiente não se resolve apenas por um país. Mesmo que o Brasil proteja 100% a Amazônia, né? Se os europeus, se os chineses, se os americanos não resolverem o problema do uso de combustível fóssil, a gente não fecha essa equação. Perfeito. Marina, por que parte da esquerda tem uma certa antipatia pelo termo sustentabilidade, você sabe? Eu acho que houve um atraso muito grande da esquerda no Brasil, na América Latina, em acompanhar os movimentos de mudança do ponto de vista do que estava acontecendo após o relatório Nosso Futuro Comum. Eu me lembro que o próprio Chico Mendes era muito criticado pela esquerda. Dizia que ele fazia o jogo dos americanos, fazia o jogo do Gabeira, o jogo do Sirquis, enfim. O Chico Mendes era muito criticado, porque ele não defendia para a Amazônia a reforma agrária clássica como era entendida no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Ele dizia que tinha que ser as reservas extrativistas, demarcar as terras indígenas, as áreas para o uso sustentável das populações tradicionais, como era o caso do meu pai, dos seringueiros, das quebradeiras de coco, das pessoas que eram pescadores tradicionais e tantas outras atividades que existem na Amazônia. E essas áreas não são lotes quadrados, você não se torna o proprietário da terra, você tem usufruto daqueles recursos, desde que no modo tradicional. Então, o debate sobre sustentabilidade sempre ficou muito na academia e nos movimentos socioambientais. Infelizmente, a esquerda e o campo progressista não se apropriou dessa questão. Esse movimento ele vem acontecendo, não é? Mas nós estamos atrasados há pelo menos uns 20 ou 30 anos em relação aos movimentos políticos na Europa. E tem uma mudança que a gente precisa entender. Até bem pouco tempo, não é? Todos, sejam socialistas, capitalistas, comunistas, o que fosse, todos eram desenvolvimentistas. A visão de desenvolvimento linear, de uso indefinido dos recursos naturais. As pessoas tinham sensibilidade para as pautas da democracia, da justiça social, mas essa questão ela era tratada na lógica desenvolvimentista. É isso que faz com que a gente tenha grandes projetos, inclusive na Amazônia. Isso que fez com que a Mata Atlântica, que já foi 1.300.000 quilômetros quadrados, agora tem apenas algo em torno de 10% de Mata Atlântica. Esse mesmo modelo foi transplantado para o Cerrado, para a Caatinga e para a Amazônia, que já está em quase 20% de área destruída. A visão desenvolvimentista. Agora, o que eu tenho defendido, né, e a rede, a gente diz, quando você é de esquerda, de direita e tal, eu digo, nós somos sustentabilistas progressistas.
porque não tem mais como não ser sustentabilista. O sustentabilismo é a utopia do século XXI, correto? É claro que os negacionistas, eles não lidam com a realidade, então não dá para contar com eles. Mas você vai ter, sim, sustentabilistas progressistas e sustentabilistas conservadores. Os conservadores vão estar preocupados em proteger as bases naturais do desenvolvimento e a economia, sem muita sensibilidade social, né? Os sustentabilistas progressistas vão defender a proteção das bases naturais do desenvolvimento, dos grandes ciclos de regulação, né? Dos processos ecológicos de um modo geral, né? E com a economia, mas num novo ciclo de prosperidade, combatendo desigualdade, respeitando os povos originários, os seus modos de vida. E o desenvolvimento sustentável não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é um ideal de vida que congrega, né, muito dos ideais do humanismo socialista, das práticas do bem viver e uma série de questões que compõem a ideia de um novo modelo de desenvolvimento, que precisa ser sustentável, não só do ponto de vista social e ambiental, econômico e ambiental, como eu disse, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, eu diria que também do ponto de vista ético, do ponto de vista político e até mesmo estético. É uma maneira de ser. Eu achei que a ideia de Marina vice do Haddad ia ter um apoio enorme aqui da comunidade. Nada, Marina. O pessoal quer você na Câmara, no Congresso Nacional. Impressionante isso, assim, é quase unânime aqui. O Jorge Lacerda diz, Marina, deputada federal, perde São Paulo, ganha o Brasil e o mundo na defesa de um planeta sustentável e no recuo do crime organizado rural. E a Nina Pulha pergunta, Marina, além da sua, há previsão de mais candidaturas indígenas? Está falando da rede, claro, além da ótima deputada Joênia? Sim, sim, a rede priorizou muito a questão de levar os povos originários para essa representação. Tivemos a alegria de ser o partido que contribuiu para que a primeira mulher indígena em 500 anos de história fosse eleita deputada federal, que faz um trabalho fantástico, precisa ser reeleita lá em Roraima, e nós temos ainda a candidatura da Wanda Itoto, no estado do Amazonas, que está fazendo uma campanha belíssima, uma jovem altamente articulada, que ajudou a que tivesse atendimento de saúde no período da Covid. Ela foi, digamos assim, um arco de empurrar que os povos indígenas recebessem o apoio para a vacinação, para todas as políticas públicas de cuidado, ajudou a criar um hospital para o atendimento específico, né, um hospital de campanha para os povos indígenas. Ela é nossa candidata. E temos a Mayal Caiapó, no estado do Pará, do povo Caiapó, uma potência de mulher que é, enfim, filha do Paulinho Paiacã, e ela está como candidata a deputada federal. Temos também a candidatura do Ninaua, lá no estado do Acre, que eu espero que também seja eleito, além da Joênia. E temos outras candidaturas por outros partidos, porque, para mim, a causa indígena não tem partido. Temos a candidatura da Soninha Guajajara, aqui por São Paulo também, não é? Que é uma mulher fortíssima e que é candidata a deputada federal, além de outras. Nós temos candidaturas também em Minas Gerais, em vários lugares, no campo democrático popular, e que eu torço para que consigam se eleger. Marina, dá para ficar mais 10 minutinhos? A última pergunta da Sinara, depois a última pergunta minha, pode ser? Sim, sim. Obrigado. Eu vou mudar um pouquinho o tema, sair um pouco do meio ambiente, Marina, para te perguntar sobre a questão dos evangélicos, né? Como que você acha que a candidatura de Lula pode se aproximar do povo evangélico sem se aproximar daqueles pastores que sempre eram disputados pelo PT e pelo PSDB nas eleições, né? Tipo Feliciano, Malafaia, a quem eu chamo, Marina, de vendilhões do templo. É importante dizer que Marina Silva é evangélica, tá? Para quem não sabe, né? É desse lugar que ela fala. Sim, eu sou evangélica,
cristã evangélica da Assembleia de Deus, todo mundo sabe que antes eu era católica, fui quase freira, mantenho as minhas relações de respeito, amizade com os meus irmãos católicos, com irmãos de outras crenças e quem não tem crença nenhuma do ponto de vista religioso, mas eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer é tratar as pessoas como cidadãos. Essa instrumentalização da fé em relação à política e da política em relação à fé não é algo que seja bom, nem para a fé e nem para a política. É engraçado que essas figuras que hoje estão aí, são Bolsonaro desde sempre, eles eram qualquer um que fosse expectativa de poder ou que fosse o poder. E eu fico muito feliz porque essas pessoas, a maioria delas, não me apoiavam, né? E é engraçado que eu era acusada de ser evangélica fundamentalista quando essas pessoas não estavam me apoiando. Né? Eu sempre tive a mesma postura. E qual era essa postura? Não vou transformar o púlpito em um palanque e nem vou transformar o palanque em um púlpito. Eu vou discutir políticas públicas. As pessoas evangélicas, as pessoas católicas, as pessoas da Umbanda, as pessoas que são, enfim, de outras crenças, elas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de moradia digna, precisam de transporte, precisam de uma vida digna. As políticas públicas no Estado laico serão para todas as pessoas. E não nos esquecer que a separação entre Estado, né, e Igreja foi uma contribuição do protestantismo e que foi muito bom. Eu sempre digo que o Estado laico é uma bênção. É uma bênção para quem crê, para quem não crê, e respeitar as leis, não é, de acordo com esse princípio de que o Estado está a serviço de todos, é o que faz a diferença. Obviamente que agora a gente tem essa instrumentalização, isso é muito perigoso, não é? E muito contraditório, porque Jesus Cristo, que mandou que Pedro guardasse a espada dele na bainha, eu tenho certeza que não ia defender o armamento em massa da população. Jesus Cristo que disse que os pobres, não é, digamos assim, são aqueles que ele considera bem-aventurados e que devem ser tratados, visitados, cuidados, não tem como concordar com alguém que ri na cara da morte de quase 700 mil pessoas e diz que quem está chorando é nhenhenhê. Então, há uma contradição, e isso já está se dissolvendo. Um texto está com o Bolsonaro, um texto está com o Lula e um texto está buscando novas alternativas. Por isso que eu tenho dito, essa campanha não pode ser o programa do partido, do candidato, tem que ser uma campanha do Brasil, tem que ser para um governo de transição, tem que ser para que a gente corrija os erros do passado, busque alternativas presentes e encare novos horizontes no futuro. Vamos caminhando para o final. Giovânia Gonçalves. Marina, você me representa. Gratidão por sua luta ambiental e outras. Queria fazer uma declaração, aí termino com uma pergunta e deixando além da pergunta para que você dialogue com a gente. Está um sol aí, né, Marina? Está um sol, Exato. Gente, não tem ninguém aí para fechar essa persiana aí. Já está fechado com uma cortina, mas o sol me surpreendeu hoje aqui. Ainda bem. Talvez eu vou mudar de canto aqui, porque eu não sei se as pessoas estão conseguindo me ver. Legal. Estamos aqui fazendo uma mudança de cenário ao vivo. Isso aí, ao vivo. Legal. Então, deixa eu dizer para vocês, Sinara, não sei se você sabe, em 2010, né, tinha uma agência de comunicação, participei da campanha da Marina, foi um arraso, assim, foi muito legal, da área de mídia digital, foi uma inovação na campanha, foi muito forte. E aí eu olho para 2010, sabe, Marina, e vejo o quanto parecia para o mundo político absolutamente sonhadora a sua candidatura, né? Até meio longe da realidade. Não foi assim que o eleitorado entendeu, tanto que você teve quase 20 milhões de votos. Se a gente olha hoje, o centro dos governos mundiais, que tem alguma conexão com o planeta, é a transição ecológica. E é incrível como nós estamos atrasados. Gente, a Alemanha, onde neva, onde tem frio, onde não tem sol, produz mais energia solar do que o Brasil. Então, nós temos um desafio da transição ecológica
no Brasil. E aí acho que tem um enorme diálogo entre você e Haddad. Em 2035, que do ponto de vista de governo é depois de amanhã, o Parlamento Europeu decidiu que a partir de 2035 é proibido produzir carro movido a gasolina ou diesel na Europa. É simplesmente isso que está acontecendo, uma transição completa aos nossos olhos. E acho que Marina chega nessa dinâmica de reunificação do campo democrático brasileiro neste momento, com uma contribuição realmente muito grande. Mas a pergunta, e aí, deixa, se você quiser depois falar sobre isso no final, mas eu queria fazer uma pergunta também fora dessa área para você. Questão do aborto. A questão do aborto eu tenho visto, tenho assistido suas entrevistas, até para me preparar aqui para a conversa de hoje, e tenho notado uma mudança no seu posicionamento, né? Eu olho lá para 2010, 2014, que tem uma posição muito... Oi? Fala. É que está fazendo um quebradinho na sua voz. Mim, desculpa, também. A questão do aborto. Eu tenho sentido uma evolução, uma mudança na sua posição, né? Por exemplo, de 2010 para cá. Como é que você enxerga hoje esse tema do aborto, que de um jeito ou de outro, na guerra cultural, na sociedade, acabou ocupando uma centralidade? Bem, desde 2010 que eu defendo que tem que haver um debate, que não é uma questão simplesmente de um grupo ficar demonizando o outro, e que a gente deve debater as questões do mérito, reconhecendo a complexidade, a natureza da gravidade desse problema, em que milhares e milhares de mulheres elas perdem suas vidas em função de práticas que são completamente a revelia de qualquer suporte de saúde pública, e isso é muito grave. Agora, é uma questão complexa, você sabe, né? A questão de não ser favorável ao aborto não tem a ver só com as pessoas em função de suas crenças religiosas. Você sabe que tem pessoas que são contra em função de uma visão filosófica, são pessoas que são contra em relação a outros fatores que atravessam uma questão com essa complexidade. Agora, não adianta a gente fechar os olhos para o problema que ceifa milhares e milhares de vidas, que sequela milhares e milhares de mulheres, e fazer o debate à altura do problema, não só em relação a essa questão, mas em relação a como combater a questão das drogas, que é um problema que se alastrou muito mais ainda. E desde 2010, eu sempre fui favorável ao que já é previsto em lei hoje. Por exemplo, no caso do estupro, no caso de risco de vida para a mulher, de crianças que são geradas que não têm o cérebro, e isso é ponto pacífico. O debate que nós estamos nos colocando agora, ele tem uma amplitude maior em relação às mulheres, de um modo geral, a ter esse direito. E eu tenho discutido com muita tranquilidade essas questões, tenho sido transparente. Você me conhece, Mauro, desde 2010. Eu nunca fui de fazer discurso para a plateia. Eu conheço pessoas que, quando estão com os evangélicos, fazem um discurso, quando estão com as pessoas que defendem o aborto, fazem outro discurso, porque é uma questão, né, da lógica do voto. Eu quero discutir no mérito. E uma vez eu estando convencida daquilo que eu acho que é o melhor caminho para resolver determinados problemas, eu assumo minhas posições e banco essas posições. Nós tivemos recentemente esses casos terríveis de estupro, né, de crianças, né, e pessoas tentando induzir a criança a manter a gravidez quando ela é agente de direito, enfim, e isso é uma dupla violência. Então, essas questões estão nos levando a uma série de reflexões para... Opa, travou. Travou um pouquinho. Travou, Marina. Foi tão bem, né? E agora, no finalzinho... eu acho que foi a mudança de lugar. Será? Não, a Marina, vamos mudar de lugar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vamos... Que às vezes desconecta alguma coisa, né? Tá travadinha. Vai ter que entrar de novo, Marina. Caiu, mas... Tá ouvindo uma voz no fundo? Acho que é ela ali tentando falar. Vai ter que sair e entrar de novo, Marina, se estiver ouvindo a gente. Para fazer o nosso encerramento, né? Puxa. Deixa eu ver se fala aqui com... Tira ela, Mauro, que aí ela entra automaticamente. A imagem do móvel já caiu.
Não está vindo mesmo. Está travado. Vamos ver se ela consegue retomar ali. Eu estou aqui observando. Ensinaram uma surpresa para mim esse acolhimento do chat, a Marina, viu? Não esperava. Achei bem legal. Tem uma outra pessoa aqui falando coisa pobrinha, mas não entende o momento, né, Mauro, de união que a gente precisa ter, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a defender a voltou. Voltamos. Saímos, você voltou. Combinando e foi cortada. Oi, Marina. Sem som. Sem som. Agora estamos sem som. Ué, agora está ok? Agora sim. Ótimo, é porque eu pedi ajuda aqui para os universitários virem me ajudar quando caiu. Marina, só uma última perguntinha para você. Quando vai ser o famoso, célebre encontro com Lula? Bem, o que eu tenho dito, Silmara, é que eu estou aberta ao diálogo, mas é um diálogo em cima de ideias, em cima de propostas. Eu tenho tirado totalmente digamos, da cena essa história de que é uma questão de mágoa, uma questão de rancor, como a gente já falou no início do programa. Acredito que da parte do presidente Lula também não se trate disso, e obviamente que ele tem o tempo dele, ele mesmo tem, digamos aí, as suas avaliações políticas quanto a como ele pensa dialogar com aqueles que têm diferentes olhares. Eu sinto que ele tem tido uma certa facilidade de conseguir dialogar com Alckmin, com uma série de pessoas, de protagonistas políticos, mas eu tenho uma visão, em termos políticos, de que o PT e o PSDB precisam, sim, fazer uma autocrítica, porque eles são partidos que ficaram durante todos esses anos no poder após a reconquista da democracia, e, em seguida, vem o Bolsonaro. E eu tenho uma avaliação. Foi porque nós não fomos capazes de criar um ecossistema que favorecesse a alternância de poder e a democracia. A polarização PT-PSDB foi matando tudo que surgia embaixo. E, na democracia, você não pode ter apenas dois polos, duas colunas, senão você não tem como enfrentar a caminhada. Um ecossistema diverso, não é isso, Mauro? Ele é muito mais protetivo da vida, e, nesse caso, da vida democrática. O povo brasileiro deu 3 grandes sinais que queria mudança no campo democrático. Qual foi o primeiro sinal? Em 2010, no campo democrático, as pessoas me deram, e ao Guilherme Leal, 19.600.000 votos em algo que, para a maioria das pessoas, é imponderável. Estavam dizendo, nós concordamos com avanços na política econômica, nas políticas sociais, mas queremos agora o tripé com a política ambiental. Isso foi um sinal. Em 2013, a sociedade civil foi para as ruas para dizer que queria mudança no campo democrático. Em 2014, mesmo com toda a violência política que eu fui submetida, nós tivemos 22 milhões de votos. Terceiro sinal, queremos uma mudança no campo democrático. Aí, nada disso foi permitido, foi entendido, e muito pelo contrário, né? Aí o que veio, digamos assim, o quarto sinal, que já foi destampar, não é, esse recalque autoritário, machista, racista, que estava aí soterrado em muitas camadas. E o PT e o PSDB têm que entender por que nós não consolidamos, não ampliamos a democracia. Né? Tem que entender que a gente não pode continuar com essa lógica de reeleição. Eu defendo, desde 2010, se olhar no meu programa, o fim da reeleição, mandato de 5 anos, para que a gente não tenha mais governos que, em vez de fazer o que é necessário para o país, só faz o que é necessário para se reeleger, em que pese o país. Né? E, obviamente, que a agenda da sustentabilidade. Eu tenho dito, para encerrar também, né, aqui a minha resposta. Num momento de estabilidade democrática, os partidos apresentam seus candidatos, seus programas, suas coligações. Num momento como esse, se de fato o que está acontecendo de ameaça à democracia, ao fim das políticas públicas, né, e do pacto de sustentação democrática do nosso país, se isso tudo é verdade, como nós sabemos que estamos dizendo que é diferente, né?
em vez de ser o programa do candidato do partido, o partido, o candidato, as forças políticas, elas são uma espécie de superfície de sustentação da proposta da sociedade, dos empresários que defendem a democracia, dos trabalhadores, das mulheres, dos indígenas, do povo preto, dos diferentes segmentos da sociedade brasileira. Como o Biden fez nos Estados Unidos, ele era um mosaico de propostas de pessoas de segmento. E isso não enfraquece o candidato nem o partido, muito pelo contrário, isso fortalece. Porque a forma como você ganha determina como você vai governar. E a oposição que se vai ter após a derrota do Bolsonaro não é comparável a tudo que nós já tivemos. Será algo fora do padrão. É uma mistura de milícia com polícia rebelada, com uma sociedade que, digamos assim, uma parte vai estar muito polarizada. Então, é preciso que quem ocupe a cena política seja os diferentes segmentos da sociedade. Não é o forte da democracia batendo de frente com o forte da autocracia. É o povo forte da democracia, do meio ambiente, dos direitos humanos, que leva essa potência para derrotar não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, para mudar não só de governo, mas mudar a realidade econômica, social, ambiental e política do nosso país. Não dá para o Centrão continuar fazendo esse parlamentarismo de usurpação, com os recursos públicos, com as prerrogativas que ele não tem. Então, é nesses termos que eu estou me propondo ao debate, ao diálogo, à conversa, né? Obviamente que cada um tem seus... Eu estou dizendo isso o tempo todo publicamente. Eu estou aberta ao diálogo, em cima de propostas, em cima de ideias, não tem essa história de mágoa, de rancor. Eu sei o que está em jogo. Agora, mais do que a gente dizer que apoia os candidatos precisam, não só em palavras, em gestos e atos, dizer o que eles estão apoiando. Maravilha. Foi uma alegria realmente grande a sua presença aqui, ministra Marina Silva, está aí, pré-candidata a deputada federal por São Paulo, pela rede de São Paulo. Até a eleição vai ter oportunidade de renovar a conversa aqui, Marina. Obrigado mesmo. Né? Foi bom, né, Sinara? Bem legal. Foi ótimo. Foi. Para mim também, muito obrigada, Mauro, muito obrigada, Sinara. É muito bom reencontrar você ainda aqui na tela. A gente vai se encontrar aí presencialmente, se Deus quiser. Vamos sim. Um abraço. Tchau. Beijão, Marina. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.